Boa noite a todos. A paz de Jesus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege. Amém. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Amém? Ô misericórdia. Meu Deus. Alguém que tem a Bíblia da edição da Ave Maria, fala a página para nós. 1482 da Ave Maria. É como está escrito: coisa que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Essas são para nós palavras do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Tais são os bens que Deus tem para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandiosas para fazer e Ele tem coisas grandiosas para entregar nas mãos daqueles que o amam. Amados, o amor, nós sabemos que é um sentimento que ele antecipa a vontade. Mas nós só somos capazes de amar alguém por meio da nossa vontade. É um sentimento que brota no nosso coração, é um sentimento que nasce dentro de nós, mas só que nós só trabalhamos este sentimento por meio do nosso desejo, por meio da nossa vontade. Por isso, é preciso que nasça, que brote no nosso coração nesta noite o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas. O desejo de colocar Deus no lugar de onde Ele nunca deveria ter saído, que é do trono do nosso coração. Porque tais são os bens que Deus tem para aqueles que o amam. E este amor por Deus, ele não pode estar em segundo plano na minha vida, ele não pode estar em segundo plano na sua vida, eles têm que estar em primeiro plano. Ele tem que estar em primeiro plano. Você não pode tirar Deus do trono do seu coração e colocar as coisas que você estima, as coisas que você sonha para a sua vida pessoal, para a sua vida terrena, não, porque aquilo que Deus tem para aqueles que o amam vai muito mais além daquilo que nós podemos conquistar nesta terra, daquilo que um dia você possa conquistar nesta terra. O que Deus tem para você é o céu, é o paraíso, e hoje eu quero levantar neste lugar o desejo no seu coração da eternidade. Eu ouvi um frei dizer: precisa-se de homens e mulheres que acreditem na eternidade, porque ultimamente nós temos acreditado que se nós viermos aqui, nós vamos ser curados de uma enfermidade, se nós viermos aqui, nós vamos ser libertados de alguma coisa, Deus ele vai me abençoar na minha casa, Ele vai me abençoar no meu trabalho, mas nós nos esquecemos que a missão de Deus nessa terra foi vir nos salvar e nos dar a graça do paraíso. E se hoje, dentro do seu coração, nascer este desejo da eternidade, das coisas que o ouro e a prata não corroem,
Deus, Ele tem muito para fazer na sua vida. Deus, Ele tem muito para fazer na sua vida. A palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 3, já no finalzinho do capítulo, vai dizer que pelo pecado de Adão, pelo pecado de Eva, eles foram expulsos do paraíso. E ali Deus colocou querubins à porta do paraíso para proteger a árvore da vida. E Ele colocou querubins, e a palavra de Deus, ela diz que Ele entregou na mão dos querubins uma espada flamejante. Eram querubins, mas era uma espada flamejante. Amados, São Francisco de Sales, ele vai dizer que esta espada flamejante é o amor de Deus. E se hoje nascer dentro do teu coração um desejo de eternidade, um desejo de lutar por uma coisa na sua vida que o mundo não vai te tirar, que é o céu, que é a morada que Deus tem reservada para você no céu, esta espada flamejante que São Francisco de Sales vai dizer que é o amor de Deus, ela vai trespassar o teu coração e você vai sair daqui desejando muito mais o céu do que as coisas dessa terra. Porque é preciso que nasça no nosso coração. Porque não é possível, vai dizer São Bernardo de Claraval, é uma monstruosidade nós termos um Deus crucificado e queremos viver uma vida de delícias. Amados, isso aqui é passageiro. Nós somos peregrinos nessa terra, nós somos cidadãos do céu, como vai dizer Colossenses. Somos cidadãos dos céus. E nós temos se frustrados com as coisas deste mundo, nós temos ficado tristes porque nós não conquistamos alguma coisa nessa terra, porque nós não conseguimos comprar uma casa, porque o nosso relacionamento não dá certo, porque isso, porque aquilo, nós nos frustramos com coisas terrenas. Mas amados, se hoje você tomar sobre a sua vida a herança que Deus tem para você, nada pode te tirar isso, nada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Mas nós temos nos importado, nós temos dado valor para as coisas deste mundo, nós temos colocado as coisas deste mundo em primeiro plano da nossa vida. Eu não estou aqui dizendo, e me perdoa se eu me expressei mal, eu não estou dizendo que você não tem que lutar por uma casa própria, eu não estou dizendo que você não tem que lutar por um carro, eu não estou dizendo que você tem que lutar por um bom trabalho, que você não tem que vir aqui e pedir a cura de Deus. Mas amados, não importa Deus te dar uma casa, não importa Deus te dar um carro, não importa Deus curar você, se a tua alma ela não tiver ganha para Deus. É passageiro, serão 30, serão 40, serão 50, nós não podemos adicionar um só dia na nossa vida, é o que diz a palavra, e nós perdemos tempo com pouca coisa. Luta sim pelas tuas coisas terrenas, pela tua casa, pelo teu trabalho, pela tua família, mas tenha como meta maior na tua vida o céu, o paraíso. E era isto que São Felipe Neri fez a sua vida toda. Ele ensinou aquelas crianças a preferir o paraíso antes de qualquer coisa dessa terra, a ponto de um dia, o Papa foi visitar a obra de São Felipe Neri e ficou encantado com o amor que ele tinha à obra, com o amor que ele tinha a Deus, com o desejo dele do paraíso. E ele falou: não, este não pode mais ser um padre, agora ele tem que ser um cardeal, ele precisa ser um cardeal. E o Papa pegou o barrete, que é aquele chapéu que vai sobre a cabeça do cardeal, e foi colocar a cabeça de São Felipe Neri. São Felipe Neri pegou, falou: me desculpa, Santo Padre o Papa, e jogou o barrete para o alto e falou: eu prefiro o paraíso. O mesmo São Felipe Neri, um dia, um príncipe que já o acompanhava falou: padre, eu quero ser padre. E ele falou: muito bem, e depois? Ele falou: daí eu posso me tornar um bispo, estudar e me tornar um bispo. Ele falou: tá bom, e depois? Um arcebispo, e depois? Um cardeal, e depois? Você sonha em ser papa? Ele falou: talvez. Ele falou: e depois?
E depois? Amados, de nada vale você sonhar com isso, você sonhar com aquilo, se a tua meta for as coisas dessa terra, se a tua meta não for o céu, se a tua meta não for aquilo que Deus tem reservado para você. O próprio Jesus, ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e nós temos sonhado com as coisas dessa terra, e esquecemos de sonhar com aquilo que nós desejamos ter dentro da nossa casa no céu. É preciso que hoje nasça dentro do meu coração, nasça dentro do seu coração um desejo de ser trespassado por este amor de Deus, que faz nascer dentro do nosso coração um desejo de amá-lo sem medidas, porque nós temos visto uma sociedade corrompida, nós temos visto pessoas que se esqueceram de Deus. Irmãos, o homem experimentou a morte porque ele se afastou de Deus. Foi porque ele se afastou de Deus que o homem experimentou a morte. E o que nós estamos esperando para se aproximar do amor de Deus, que nos dá palavras de vida e vida eterna, como diz Jesus. Nós precisamos sim ter a nossa vida, ter o nosso trabalho, nós precisamos sim lutar pelas nossas coisas, mas mais do que isso nós precisamos lutar pela nossa salvação. Nós precisamos lutar pela nossa salvação. Irmãos, nós não podemos adicionar um só dia na nossa vida e vai dizer São Basílio. Se nós acreditamos na eternidade e não vivemos como santos, nós deveríamos ser internados num hospício. Se nós que acreditamos na eternidade não vivemos como santo, nós deveríamos ser internados no hospício. Porque como diz São Felipe Neri, é uma loucura não sonhar com a nossa salvação. Não sonhar com a nossa salvação. Irmãos, se até hoje na sua vida você colocou as coisas deste mundo, você colocou os teus sonhos pessoais num lugar que não é dele, eu peço do fundo do meu coração, arranca e deixa Deus reinar, e deixa Deus sentar no trono do seu coração, que o amor de Deus hoje, ele vai trespassar o teu coração, e você vai ter forças para lutar, não somente por estas coisas terrenas, mas vai ter forças para lutar e chegar com garra, com força, aquilo que Deus tem preparado para você no céu. No céu. Repete assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu tiro do trono do meu coração tudo aquilo que me impedia de enxergar que se o Senhor estivesse no trono do meu coração, eu teria o céu e todas estas coisas por acréscimo. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, é o que diz Filipenses 2,14. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Nós temos muita garra para estudar e tentar passar num vestibular, nós dedicamos horas do nosso ano, nós dedicamos horas da nossa vida estudando para passar num vestibular, mas quando se trata da nossa salvação, nós não conseguimos ficar 1 hora prostrado diante de Jesus, o adorando. Nós conseguimos ir 5 dias na semana numa academia para fazer com que o nosso corpo fique saudável, mas nós nos esquecemos que a nossa alma, ela precisa estar muito mais sadia que o nosso corpo, porque quando o nosso corpo for para o caixão, amados, lá ele vai ficar, e se a tua alma ela não estiver sadia, amados do céu, nós temos que ter nojo do pecado, porque ele nos afasta de Deus, e um dia se nós morrermos em pecado, me desculpa, mas a igreja é clara, nós não vamos ver a glória de Deus, nós vamos ver o peso da justiça de Deus sobre as nossas vidas, e nós esquecemos de pesar estas coisas na balança da nossa caminhada. Na balança da nossa caminhada.
Ontem, quando eu estava na celebração dos 25 anos de casamento do Amaury e da Flávia, eu comunguei Jesus, e ali eu me prostrei, e comecei a fazer a minha oração para Deus, e as lágrimas começaram a vir sobre a minha face, e eu falava para Deus: Senhor, este corpo aqui, ele pode até ir para um caixão deformado um dia, mas eu sei, Senhor, que se eu preservar a minha alma, que se eu cuidar da minha alma, da minha vida de oração, se eu me manter sempre unido a Ti, Senhor, jamais eu me afastarei de Ti, jamais eu serei impedido de ter a minha intimidade contigo. Irmãos, nós precisamos nos lembrar todos os dias, quando nós nos acordamos, que nós temos uma alma, e nós precisamos zelar por esta alma, que é ela que nos une ao nosso Deus, Santo Afonso, ele vai dizer que os homens, quando falam do corpo, falam como sábios, e loucos quando se trata da alma. Os homens, quando falam do corpo, falam como sábios, e loucos quando se trata da alma. Nós sabemos, amados, falar do corpo muito bem, nós sabemos quanto peso nós temos que pegar, para ficar com o braço do tamanho, com o bíceps formado, nós sabemos o quanto que nós temos que correr para perder tantas calorias, mas nós não sabemos o quanto que nós temos que rezar e se aproximar de Deus para merecer o céu, para merecer as coisas que Deus tem reservada para nós, e que vale muito mais, amados. É isso que nós precisamos entender nesta noite, vale muito mais do que qualquer coisa dessa terra, muito mais, muito mais. Ele te ama, e por isso Ele sente um desejo tão grande, de que nós estejamos íntimos dEle, para não nos perder. Ele não quer perder a cada um de nós, Ele não quer perder nenhum de nós, Ele não quer, mas somos nós que nos afastamos de Deus, somos nós que esquecemos de Deus, somos nós que colocamos as nossas coisas no lugar de Deus. Lutemos sim, amados, eu já falei e repito, pelas nossas coisas, mas não deixe que isso tome o lugar de Deus na sua vida, porque você nada pode fazer pela sua família, você nada pode fazer pelo seu trabalho, você nada pode fazer pela sua saúde, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida. Existe um lugar reservado para mim, e existe um lugar reservado para você no céu, e precisa brotar dentro do meu e do seu coração este desejo, amados, de conservar a nossa alma num estado de pureza, num estado de santidade. E hoje muito se fala em equilíbrio cristão, não, porque o cristão ele tem que ter equilíbrio. Irmãos, o equilíbrio do cristão é santidade o equilíbrio do cristão. É santidade, é o que diz Tessalonicenses, a vontade de Deus é que nós sejamos santificados, abstenham-se de toda a imoralidade sexual, de todo pecado, de tudo que afasta de Deus. Agora nós criamos uma maneira de ser católico, de ser cristão muito light, onde não exige muito de nós, onde não é cobrado muito de nós. Irmãos, a quem muito é dado, muito será cobrado, é o que diz a palavra, e quer muito mais dado do que o direito de entrar no céu. Olha o que Deus nos dá, e isso não é muito, o que muito é dado, a que muito é dado, a muito será cobrado. E Deus cobrará de cada um de nós o que nós fizemos da nossa alma,
o que nós fizemos da nossa salvação. Irmãos, depois que chegar o final da nossa vida, não adianta nós chorarmos, não adianta nós reclamarmos. A palavra de Deus no livro de sabedoria, ela vai dizer que nós vamos tomar na nossa velhice os caminhos que nós escolhemos na nossa juventude. O caminho que nós escolhemos na nossa juventude. Hoje nós temos a oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que nos acolhe, é um Deus que nos recebe de volta, é um Deus que quando nós chegamos diante dEle, com uma alma contrita, com um coração arrependido, e ali desejamos uma reconciliação, Ele é o primeiro a dar um passo na nossa direção para nos abraçar. E se hoje, meu amado, você que está aqui, diante de tudo isso que foi falado, você fez um exame de consciência e você viu que você estava colocando a carruagem na frente dos bois, Deus hoje Ele te acolhe e te chama de volta. Ele te chama pelo nome, para iniciar uma nova história, para iniciar um novo ciclo na sua vida. Mas não um ciclo onde a sua história ela será escrita nesta terra, mas será escrita no livro da vida. No livro da vida. Hoje Deus te chama e te dá a oportunidade de um recomeço, de uma vida nova, de tomar sobre a sua vida o chamado de santidade, porque quando nós somos batizados, a primeira missão que Deus confia a todo cristão na hora do batismo é a missão da santidade, é o chamado da santidade. E quando nós somos batizados, nós vamos à pia batismal com aquelas vestes brancas. Aquilo ali representa a pureza da nossa alma, quando nós somos introduzidos num projeto de salvação de Deus. Aquela roupa branca representa a pureza da nossa alma. Eu quero dizer para você, meu amado, mesmo que você tenha manchado esta roupa, mesmo que você tenha manchado a sua alma com as marcas do pecado, com as marcas de uma vida longe e afastada de Deus, eu quero dizer que se você hoje assumir o chamado de santidade, deixar o amor de Deus tomar conta e invadir o seu coração e se arrepender do quanto tempo você viveu longe de Deus, o sangue misericordioso de Deus, Ele vem sobre as nossas vidas e nos lava e nos purifica e faz com que a nossa alma volte ao estado ao qual nós iniciamos o nosso chamado de santidade quando fomos batizados. Ao qual nós nos encontrávamos quando fomos batizados. É preciso, amados. Nós nos esquecemos do valor de Deus. Nós nos esquecemos do valor do amor de Deus por nós. Nós temos colocado o amor de Deus numa balança que a gente coloca as mesmas coisas deste mundo. E isso não pode acontecer na vida de nenhum cristão. Não pode. Não pode. Nós não somos daqui, nós não pertencemos a esta terra. Deus, Ele veio aqui para nos garantir um lugar no céu. Toma sobre a sua vida hoje, irmão, o chamado de Deus à santidade. Toma sobre a sua vida hoje a tua morada no céu. Fala para Deus: Senhor, eu me afastei de Ti, Senhor, por muito tempo eu vivi longe, mas hoje eu quero sair daqui transbordando no Teu amor, e quero sair com a garantia da chave da minha morada no céu. Da minha morada no céu. Era isso que os apóstolos desejavam. Era isso que os santos desejaram. E é isso que move a nossa fé. Porque senão é vão
nós virmos aqui, é vão nós frequentarmos a igreja, é vão nós irmos à Santa Missa, é vão toda a nossa caminhada, se isso não nos impulsiona a chegar num lugar que é maior do que tudo isso aqui, que é o céu. Que é maior do que tudo isso aqui, que é o céu. Repete assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero tomar posse, eu tomo posse das verdades eternas que o Senhor tem sobre a minha vida. Mas para que tudo isso aconteça na nossa vida, é preciso que o nosso sim seja um sim amadurecido. Nós não podemos dar um sim para Deus hoje: sim, Senhor, eu tomo posse do teu amor. Nós não podemos dar um sim para Deus: sim, Senhor, eu tomo posse da tua misericórdia. E no primeiro momento, na primeira dificuldade da nossa vida, nós nos esquecemos do sim que nós demos para Deus e voltamos a uma vida velha. E deixamos as coisas do mundo vir reinar no nosso coração e deixamos que Deus se afaste de nós. Não é possível que eu e você hoje dê o nosso sim para Deus e amanhã nós voltemos a ter uma vida de pecado, a uma vida corrompida pelo pecado. Porque ao mesmo passo que o nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, nós temos um Deus que é justo. E de Deus não se zomba, vai dizer a palavra de Deus. E quando nós damos o nosso sim para Deus e não nos esforçamos na nossa luta pela santidade, é como se nós zombasse de Deus. Porque Deus, Ele foi até o fim por nós, Ele não desistiu. E você vai me dizer: mas Ele não desistiu porque Ele era Deus. Irmãos, Ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Quando Ele chorou, quando Ele suou sangue, quando Ele pediu para Deus que afastasse dele aqueles cálices, se fosse possível, era o 100% homem que gritava naquela hora. E Ele não desistiu. É preciso que você hoje dê o seu sim para Deus e não volte atrás. Lute contra o pecado, lute contra as coisas deste mundo, lute. É o que Hebreus 12:4 vai dizer: já tens lutado até o sangue na luta contra o pecado. Nós muitas vezes tentamos vencer o pecado, e a hora que o espinho aperta a primeira vez, nós já caímos e falamos: Deus, o Senhor sabe da minha fraqueza. Não, irmãos, Deus sabe da sua sem-vergonhice. Me desculpa, que não quis lutar, que não quis colocar o joelho no chão, que não quis jejuar, que não quis adorar, que não quis recorrer aos meios que a igreja nos ensina para alcançar a santidade. Para alcançar a santidade. Amados, se nós tivéssemos compreensão do estado que precisa estar a nossa alma, do quanto Deus se alegra numa alma que é íntima dEle, e o quanto Ele deseja que eu e você trabalhe pela nossa salvação, irmãos, eu garanto que nós íamos sair daqui com um propósito de vida. Só que se você hoje não consegue enxergar isso que Deus tem para a sua vida, isso que Deus tem para você, como algo maior do que as coisas que você tem buscado talvez, jamais você vai conseguir lutar. Jamais. Jamais. Nós temos sido vencidos. Nós temos sido derrotados pelas nossas próprias fraquezas, pelas nossas próprias limitações, porque nós esquecemos de nos prostrar e falar: Senhor, eu necessito de Ti. Senhor, sem o Senhor eu não posso, sem a Tua graça eu não consigo. Vem e me sustenta com o Teu amor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Nós acabamos
acreditando que nós temos a solução, que nós temos o poder e a força suficiente para ficar de pé. Mas me desculpa, amados, você está enganado, porque nós não temos forças para nada. Em nós, fora a graça e dom de Deus derramado, só sobra pecado. É o que diz São Jerônimo. Por isso nós precisamos reconhecer a nossa dependência, a nossa necessidade da graça, a nossa necessidade da manifestação do Espírito e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque senão nós não vamos conseguir. Não vão. E eu quero direcionar a palavra agora aos jovens que estão aqui, assim como eu, que namoram e que têm a necessidade, que precisam viver a castidade. Jovens, você precisa lutar, você precisa bradar contra as coisas deste mundo, contra os prazeres da carne, para agradar o coração de Deus com a sua castidade, porque um filósofo, Paul Claudel, ele vai dizer que se ele tivesse que dar uma medalha de ouro para um homem que venceu a guerra e para um jovem que viveu a castidade, ele daria para um jovem. Amado, se um filósofo daria para você uma medalha de ouro, imagina o que Deus não vai te dar. Imagina o que Deus não vai te dar. O amor de Deus, Ele nos permite e nos dá força para lutar contra tudo isso. Ele não nos desampara, amado. Ele não nos coloca numa avenida, numa direção, onde Ele vai e fala, se vira, chegar no final eu te encontro. Não. Ele nos dá todos os meios, Ele nos dá todo o suporte quando nós recorremos, para vivermos isso. Para vivermos isso. Ele não te desampara, Ele não te deixa sozinho. Só que, amados, é preciso que eu e você entendamos que se nós formos sentido Santa Branca, nós nunca vamos chegar a São José. E se nós formos no sentido do pecado, é impossível que eu e você chegue no céu. Para nós podermos contar com a graça e o auxílio de Deus, é preciso que nós trilhemos a estrada do céu. Porque são sentidos opostos. São sentidos opostos. A vida velha, ela não pode caminhar na mesma estrada que a vida nova. Não pode. Não pode. Nós vimos tantos homens e tantas mulheres de fé que a igreja nos testemunha na escola dos santos, que deram o seu sim, lutaram, bradaram para agradar o coração de Deus. Era o lema de Santa Gema: só tenho medo de desagradar a Jesus. Era o único medo que aquela mulher tinha, o medo de desagradar a Jesus. Era o único medo. O que mais assombrava os santos era o medo de talvez eles serem impedidos de se encontrar com Jesus, o nosso Salvador, no céu. No céu. Quando nós vamos para uma entrevista de um emprego, nós nos preparamos, nós ensaiamos um discurso, nós ensaiamos aquilo que nós vamos falar, como nós vamos nos portar naquela entrevista, mas quando se trata da nossa salvação, nós não nos preparamos e muito menos temos nos preocupado com a maneira que nós temos nos portado diante da presença de Deus. Porque em momentos de adoração o que a gente mais vê é foto. É foto. Foto para lá, foto para cá, todo mundo quer tirar foto. Todo mundo quer bater foto. E o que menos se vê é pessoas adorando a Deus, em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Todo mundo quer mostrar que está na igreja, todo mundo quer mostrar que está perto de Jesus, mas ninguém quer pagar o preço pela santidade, mas ninguém quer pagar o preço para chegar até o céu.
Jesus, ele sabia que para que ele nos salvasse era preciso pagar um preço, e ele foi até o fim no alto da cruz, até o momento em que ele falou: está tudo consumado, e o véu do templo se rasgou e já não há mais barreira entre nós e o nosso Deus. Ele foi até o final por isso, porque ele nos amava. E se dentro do seu coração você sente um amor por Deus, eu peço, meus amados, do fundo do meu coração, luta contra as coisas deste mundo, luta pela tua santidade, vai até o final, porque Deus não desistiu de você, e se Ele não desistiu, é porque Ele te ama e tem algo muito grande para fazer na sua vida, coisa que os olhos não viram, o coração jamais imaginou. Tais são os bens que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Tais são os bens que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A palavra de Deus em Samuel, ela vai dizer: o Senhor nos suportou até aqui, o Senhor nos conduziu até aqui, o Senhor nos sustentou até aqui, é o que a palavra diz. Ele nunca te desamparou, Ele nunca desistiu de você, Ele nunca esqueceu de você. É o que diz a palavra: Ele tem o nosso nome escrito na palma de suas mãos. Ele não pode se esquecer de você, meus amados. E é por isso que eu e você não podemos nos esquecer do nosso Deus. Não podemos nos esquecer do amor do nosso Deus por cada um de nós. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Santo Afonso, ele vai mais a fundo para provar o quanto Deus nos ama, para provar o quanto Deus nos quer e o quanto, amados, nós temos valor para Deus. Se você tem buscado ter valor para as pessoas, se você tem buscado ter valor nesta sociedade e eles não têm te dado, eu digo para você, amados, eles podem até não dar o valor que você merece, mas Deus, Ele te dá. E Santo Afonso, ele vai dizer que todas as chagas de Jesus, que todo o sangue derramado de Jesus, que todos os seus flagelos, que a coroa de espinho que ele suportou, os pregos, tudo que ele sofreu por amor a mim e a você. Santo Afonso, ele vai dizer que tudo isso é uma fagulha da grande fornalha de amor que Deus tem por mim e por você. É uma fagulha da grande fornalha de amor que Deus tem por mim e por você. Amados, agora eu te pergunto, vale a pena um Deus que provou numa fagulha o quanto nos amava, nós trocarmos eles por pouca coisa? Nós trocarmos ele por tão pouca coisa? Nós colocarmos as coisas deste mundo, nós colocarmos o pecado, nós colocarmos uma vida destruída no lugar que é de um Deus que provou numa fagulha que nos ama, Não troquemos as coisas de Deus, não troquemos, amados, as verdades eternas, as promessas eternas de Deus sobre a nossa vida por pouca coisa. Em palavras simples, amados, não troquemos o banquete do Cordeiro pela lavagem dos porcos. Não troquemos o banquete do Cordeiro pela lavagem dos porcos. A palavra de Deus, ela diz: vinde, está tudo preparado para o grande banquete.
e mandou que o servo fosse chamar os convidados. Amados, uns recusaram, falaram que tinha compromisso, outros falaram que tinha que cuidar do gado, outros deram outras desculpas, e Deus falou para o servo: vai, chama os coxos, chama as prostitutas, chama os enfermos, chama todo mundo, porque é eles que eu quero aqui. Amados, se hoje você se colocar no lugar destes enfermos, destes coxos que necessitam, que dependem da graça de Deus, nós vamos experimentar o banquete do Cordeiro, e Deus hoje vai permitir a nós, pelo seu amor, experimentarmos um pouco daquilo que nós vamos gozar no banquete celestial. Não deixe as coisas deste mundo roubar o teu sonho do céu, o teu sonho de encontrar com o teu Salvador na eternidade. Não deixa. Luta pelas virtudes, luta por uma vida santa. Porque muitas vezes nós nos espelhamos em pessoas que já vivem há um certo tempo na caminhada, e fala: para ele é fácil a virtude da humildade, para ele é fácil praticar a humildade, para ele é fácil praticar a virtude do perdão. Amados, para uma pessoa conseguir praticar a virtude da humildade, a virtude da caridade, do perdão, é preciso que essa pessoa trabalhe muito para alcançar isso. E eu partilhava isso hoje com um irmão, o Marinho, lá de São Paulo, e nós estávamos falando de um outro irmão. Nós estávamos falando como ele consegue ser humilde. A humildade está estampada no rosto daquele homem. Como que ele consegue ser assim? Se as pessoas virem com 10 pedras, ele é capaz de dar mais 10 para as pessoas tacarem nele, de tão humilde que ele é. Eu falava: Marinho, como que ele consegue ser assim? E ele falava assim: irmão, é porque de tanto ele lutar pela virtude da humildade, de tanto ele cair, de tanto ele vacilar, mas nunca desistir de alcançar a virtude, um dia Deus vê que o desejo do coração dele é verdadeiro e dá a ele a graça da virtude. E quando uma pessoa ela recebe uma virtude, amados, para ela ser humilde, para ela perdoar, é a mesma coisa como se ela estivesse andando de carro. Já é natural, já é uma coisa natural na vida da pessoa. Ela já nem se lembra mais que ela pisa na embreagem, que ela acelera, que ela freia, que ela troca a marcha. É uma coisa que flui natural. Mas para nós chegarmos neste estágio, amados, de por um desejo de santidade, alcançarmos as virtudes da humildade, do perdão, da caridade, é preciso luta. É preciso luta.